Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. E o vídeo de hoje é um FV, Filosofia Viva. E o tema é muito interessante. É futurologia. É perguntado por um aluno, não sei de qual ano, não sei sobre a origem da pergunta em si, né? Mas veio de um aluno de umas séries atrás, aí dos anos atrás. A pergunta é bem simples. O que esperar do nosso futuro? Ou o que é o nosso futuro? Cara, a pergunta é sensacional. E é muito complicado de responder, porque futurologia é, em grande parte, tiro no vácuo, né? Você não sabe o que vai acontecer. Você não tem a mínima ideia do que vai acontecer. Mas você pode criar probabilidades, tendências, possibilidades e imaginar. Tipo, você pega aqueles desenhos antigos, já viram aqueles desenhos antigos da galera imaginando lá em 1900, 1800, no livro do Júlio Verne, como é que seria o futuro em 2000, em 2000 e pouco. Ou mesmo você pega Star Trek ali na década de 1970, imaginando como seriam as guerras não, a sociedade mais pra frente e tal, né, o que teria ou não. Ou você pega aqueles cyberpunk de 80, que falava de 2020, 2025, que era uma teoria, né, uma especulação, tipo Ghost in the Shell, entre outros animes, né. Cara, não bate. É tudo expectativa, que não bate literal, né, não bate 100%. Bate algumas coisas macro. Quais são as coisas macro que você pode ter certeza que vai acontecer no seu futuro? Indubitavelmente. Além do óbvio que você vai morrer. O óbvio é que você vai morrer. O ponto é que você não sabe como vai morrer. Então o ponto é, você nasceu, você tem consciência, está cognitivo, está ali existente na sociedade. Seu futuro é a morte. Tá? O como, o quando, não sabe. Pode ser morrer daqui a 1 ano, 2 anos. Se você tem 20 anos agora, você pode morrer mês que vem. Tá? É trágico, mas pode ser. Entendeu? Você que está ouvindo isso pode estar morrendo agora. Definhando. Aí que você tá com 80 anos agora, eu ouvi isso aqui sem querer. Então você sabe que vai morrer e tá perto da morte, porque você tem 80 anos, né? Aí o ponto é, quanto mais velho você é, mais próximo da morte você tá. Então futurologia implica em desfecho de cognição, desfecho de consciência, ou ausência completa de identidade. Então você pensa, o futuro é igual ao passado. Tudo que você vai ter no futuro é que o passado tinha antes. O futuro é um espelho do passado. Por quê? No passado tinha seres humanos? Não. Vai ter seres humanos no futuro? Não vai. No passado tinha internet? Não. Vai ter internet no futuro? Não vai. No passado tinha você? Não tinha. Vai ter você no futuro? Não vai. No passado tinha planeta Terra? Não tinha. Vai ter planeta Terra no futuro? Não vai. Então, em escala macro, você pode ter tendências de transformação. Ou seja, a identidade não permanece. Tudo aquilo que você dá nome, conceito, estrutura, significado, é vapor. Vapor no sentido efêmero. É efêmero. É transitório. É contextual. É contorno de linguagem, contorno de cognição, contorno de conhecimento e completamente preso no instante. O que é uma coisa no instante seguinte, ou no instante depois do seguinte, ou no instante anterior, você apenas delira. Isso é o quê? Cognição. Isso é o quê? Consciência. Então, bem-vindo ao presente que não existe, porque o presente é uma ilustração arbitrária da nossa consciência individual e coletiva, da nossa experiência linguística e sensorial experimentativa. De maneira bastante simples, é ilusão. Tá? Então, o que será do futuro? Depende. O que você entende do presente e do passado. Se você entende o presente e o passado como coisas fixas, sólidas, referenciais, e causais. Uma coisa aconteceu, aí deu outra coisa no lugar, um evento onde tem ali uma cadência de 1, 2, 3, 4, 5. E você vai encadeando as coisas como se fosse causa e efeito. Você vai fazendo o quê? Probabilidade, estatística, tendência. Aí você vai ter o quê? Futuro. Futuro é o quê? Probabilidade, estatística e tendência. Você vai estar vivo amanhã? Probabilidade, estatística e tendência. Está vivo hoje? Beleza, então você assumiu uma verdade. Amanhã, uma verdade que pode propagar-se e tem uma probabilidade de estar vivo amanhã. Provavelmente é 100%. Mas não é 100%, porque não pode ser. Então, 99,9% de que você vai estar vivo. Ok. Então temos todo um controle sobre a vida, o conceito de permanência, o conceito de transformação, o conceito de causalidade, o conceito de contexto e tudo mais. Lembrando que estamos delimitando o dia, a identidade, o tempo, o local, tudo em um instante de compreensão. Então, para você entender o que vai acontecer no futuro, você tem que compreender o presente. Compreender arbitrariamente, alucinadamente, delirando mesmo. E tudo bem, é assim que funciona. Então, o ponto aqui é bem simples.
O que vai acontecer no futuro? Primeiro você vai entender o delírio que você vive, a sua verdade, a sua sustentação, o pilar. Depois que você tem o pilar, o que você faz? Você faz previsões táticas baseadas em conexões de concordância, consequencialismo, causalidade, que é o que dá para fazer. Se isso não for efetivado, você vai para a física quântica. A física quântica é partículas dúbias em lugares diversos ao mesmo tempo. É partículas tais quais infinitamente dispersas no universo. É causalidade retrógrada, o que é legal, né? Ou seja, o evento, o efeito retrocede, ou melhor, antecede a causa, o que não é, enfim, fisicamente macro computável, por assim dizer, né? Compreensível. Mas será que essa tendência teórica de dizer que a física quântica tem efeitos que são anteriores à causa é válida e 100% fidedigna? Não, também, porque isso é uma leitura também. O ponto é, você não é Deus. Não tem onisciência, onipotência, onipresença. O futuro a Deus pertence. Dá para você usar essa metáfora e falar. Não tem como saber. Tá? Mas e o presente? Pertence a quem? E o passado pertence a quem? A Deus também. Tá? Porque o futuro é dele, o passado e o presente também é. Né? Mas você sabe o que você fez ontem? Você sabe o que está fazendo agora? Então, teoricamente, ele está, de algum modo, compartilhando com você o presente e o passado. Se ele compartilha o presente e o passado, ele dá uma lógica na sua realidade, ele também compartilha parte do futuro. E o futuro é o quê? Probabilidade, é matemática. Então, se você acredita que o futuro a Deus pertence e você está convivendo com a criação e você é presente e passado, você acredita em probabilidade, porque o Deus é lógico, o Deus é racional. Ele é alguém coerente, ele é alguém que não dá nó, não dá... Qual é que era a frase? Esqueci a metáfora. Enfim, não dá ponta solta, não deixa pontas soltas, né? Ele dá nó na prosa, ele não faz coisa aleatória, à toa. Tudo está onde deve estar, como deve estar, sendo o que deve ser, como deve ser. Tá? Isso é criação. Beleza? Criação monoteísta ocidental. Outras divindades de panteões africanos, panteões ameríndios, cosmologia ou cosmovisão, digamos, do Oriente, né? Oriente Médio. Oriente Médio pega com o Ocidente, mas em parte, né? Oriente Médio para cá, para o Ocidente, e Oriente, China para lá, tá? Para organizar. Então, o que é o futuro segundo toda essa cultura humana? Depende. Além do humano, o que é o futuro para outros seres vivos? Para minha gata que está aqui enchendo meu saco, brincando comigo, a nossa Yui, fofa, maravilhosa, gata branca e preta, fenomenal, odeia colo, mas adora carinho, ela é paradoxal, odeia colo, mas adora carinho. É interessante isso, né? Mas de todo modo, qual é o futuro para ela? O que é futuro para ela? O que é futuro para a espécie de gatos? O que é futuro para outras espécies? Cachorros, passarinhos, répteis, árvores? O que é futuro para uma bactéria? O que é futuro para o ar, que não é um ser vivo? O que é passado para essas entidades? Não tem consciência, não tem cognição, ou tem cognição e consciência? Gato tem consciência? Tem. Ele sabe quando está com fome, ele sabe quando está, sei lá, sonhando, não sei, depois acorda. A outra gata tem uns pesadelos terríveis, essa aqui também tem de vez em quando. Elas pulam no meio do pesadelo, elas pulam de verdade, né? Do nada, assim, as gatas estão dando uns petelecos no ar, né? É muito louco. Mas enfim, voltando um pouco para a ênfase do negócio. Beleza, então a sua cosmovisão é uma cosmovisão cultural. Uma cosmovisão emparelhada no que você entende por, sei lá, construção intelectual, social, tá? Outros animais, outras construções. Construções instintivas, construções talvez mais, sei lá, racionais segundo o próprio modelo deles. Tipo, sei lá, golfinho, elefante, primatas, não sei. Tem a própria racionalidade. Ou não, depende da sua perspectiva como ser humano dominante. Tá? Mas o ponto é, o que esperar do futuro? Atualmente, de maneira prática e pé no chão. Agora indo respondendo a questão como se eu fosse alguém que é dono da verdade. A mesma coisa aconteceu no passado. Impérios, guerras, fome, pobreza, competição, egoísmo, violência, estupro, injustiça, ideologia, sei lá, decadência, disputa por recurso natural, disputa por território, disputa por verdades religiosas, disputa por verdades ideológicas das mais diversas, direita, esquerda, centro, anarquismo, comunismo, não sei. Disputas entre nós, humanos. E disputas de nós, entre nós humanos, contra o mundo que nos agride. Nos agride pra caramba. Tipo assim, não quero ter fome? Vou fazer uma agricultura bem feita.
Ah, não quero ter frio? Faço um agasalho, faço uma casa, faço uma estrutura que me aqueça. Domino o fogo, domino o gás, produzo, cozinho o alimento, entre outras coisas. Tem energia elétrica. Então tudo que você vê na sociedade no passado é o que você prevê no futuro em sentido mais assim, contorno. Não no conteúdo, mas no contorno. O contorno permanece e o conteúdo varia. Então tudo que você já viu antes, no sentido histórico, dor, sofrimento, protagonismo, heróis, vilões, disputas, amor, paixão, traição, vingança, sangue, generosidade, sinceridade, mentira. Todas essas palavras bonitas que acontecem no seu eco mental, acontecem no futuro. Quais são os protagonistas? Se você tiver morrido, outros protagonistas. Então os protagonistas vão estar em outro contexto, tipo assim, aconteceu uma crise climática na Ilha de Páscoa em 1700, sei lá. 700 não, já estava ferrado em 1700. Mas acho que, não lembro quando a Ilha de Páscoa colapsou de vez. Mas lascou, ninguém pode morar lá porque não tem mais alimento, não tem como fazer agricultura, não tem mais árvore, não tem como fazer as coisas, vão ter que mudar. A ilha agora não é mais a ilha, agora a ilha é o interior de São Paulo. O interior de São Paulo agora está virando semiárido, não tem mais chuvas e a população não tem água potável ou capacidade de produzir energia elétrica e morar na capital paulista. Porque mudou o clima e a disponibilidade de energia não existe mais. O que você faz para sanar o problema? Você é humano, você é engenhoso, você constrói a usina nuclear. Ah não, você pega a energia dos ventos e substitui as energias da hidrelétrica. Ah, você pega a água da chuva em algum tipo de processo científico numa usina específica da umidade, pega a umidade do ar, ou força a umidade do ar de algum modo e faz ela virar água líquida e faz isso ser a água que vai beber em toda a cidade. Ciência. É utopia. Sei lá, isso aqui é futurismo. Futurismo de Star Trek, futurismo de Júlio Verne, futurismo de um cara que está prevendo os aliens entrando em contato com os humanos daqui a 2000 anos. Não dá pra saber. Você sabe o macro. O macro é o quê? Tem um protagonista. Esse protagonista tem que ter consciência. Essa consciência tem que ser semelhante a você. Pode ser um ser humano evoluído ou um ser humano em outro paradigma. É que nem a literatura mesmo. Aí você coloca conflitos. Conflitos são conflitos individuais e contextuais. Ponto. Individual é o quê? Eu existo? Quem eu sou? Qual é o meu valor? Qual impacto eu causo nos seres humanos ao redor? Qual impacto eu causo na natureza? Qual é a minha visão de mundo no sentido de fé? No sentido científico? Qual é a visão de mundo no sentido político? Entre outras coisas. Você sabe que vai ter um protagonista, ele vai ter características macro, é que nem criar um livro. Tá? Futurologia, quanto mais longe for do seu instante, quanto mais longe for da sua realidade, ela é crível. Eu posso criar um mundo medieval, steampunk, daqui 2000 anos, e está prevendo a realidade. Porque a sociedade entrou em decadência e depois de 2000 anos reestruturou e virou steampunk. E daqui 2000 anos parece que é mais ou menos 1800 ou 1700. É como se fosse um reflexo, um eco de 1700 daqui 2000 anos em outro momento. E não o capitalismo selvagem, científico, brutal, de avanço e domínio sobre satélites e sobre sei lá o que, e laser, sei lá o que. Isso entra em bancarrota, entra em esquecimento, tem guerra mundial, apaga a civilização e daqui 2000 anos reseta para steampunk. Tipo um Fallout da vida mais diferenciado, né? Por que não? É futurologia, é literatura, é ficção, tá? Agora, se for muito perto a queima-roupa, eu posso prever o futuro daqui 10 anos, ó. Ou daqui 20 anos. Eu vou supor que o Império Americano vai estar mais decadente, o dólar vai estar mais fraco, vai ter mais desigualdade. Talvez uma guerra mundial nuclear, ou talvez guerras localizadas que nem acontece na Ucrânia, procuração. Onde países como a Europa e americanos dão dinheiro e armas para ucranianos morrerem no campo de batalha. Fazer a mesma coisa agora a China e a Rússia com o Irã para os iranianos morrerem no campo de batalha, enquanto os americanos cometem mais um erro, que nem foi Afeganistão, que nem foi Iraque, de invadir um país, destabilizar um país, destruir uma região, arrebentar com a economia, arrebentar com a estabilidade de produtos e trâmite comercial, que está acontecendo nesse instante. Então daqui 2 anos, 3 anos, vai que a economia quebra. O dólar entra em problema, aí quebra a IA, ninguém mais tem. A bolha da IA estoura, as empresas como Apple, sei lá, ChatGPT, empresa como Microsoft, Google, tem um puta de um prejuízo, rebenta com toda a economia, entra numa bola de neve, os bancos quebram, todo mundo começa a ter uma crise 5 vezes maior do que a crise da Bolsa de Nova York de 1929, rebenta com o capitalismo começa a se auto-reconstruir.
gradualmente. E o novo império ascendente seria o império chinês. O que menos passou perrengue porque tem estrutura política e tem equilíbrio financeiro ou social para manter a sociedade unida e ainda, de algum modo, agregada e competente para passar da crise, né? Passar o período mais trágico. E todo o país está decadente. No Brasil, sei lá, 20 milhões de pessoas morreram de fome, só no ano passado. Nos Estados Unidos aconteceu o dobro, 40 milhões de pessoas morreram de fome. Teve guerra civil, entraram em conflito por recurso natural. Aí tem a bomba atômica, aí tem aquele esquema, vai usar bomba atômica ou não vai usar bomba atômica? A Rússia também tem bomba atômica, como é que fica? Não sei. Aí fica naquele impasse. Digamos que dê sorte e ninguém use bomba atômica. Ninguém use. Império decadente. Que nem Inglaterra, que nem, sei lá, Roma. O que acontece com o império decadente? É sobreposto por outro império. Quem é o próximo império? Qual a história dos humanos? Egito, aí tem ali, sei lá, Egito caindo, Pérsia subindo, aí tem ali depois otomanos, depois de um tempo, Roma também, né? Obviamente entre otomanos, depois dos otomanos tem os ingleses, depois dos ingleses tem os americanos, e os soviéticos também em grande parte ali na Guerra Fria. Depois dos soviéticos e dos americanos vai ter os chineses. Mas será que chinês é império? Como é que vai ser o mundo daqui a 40 anos? Eu vou ter quantos anos daqui a 40 anos? Eu vou ter 80 anos, mais ou menos, pouco menos. 70 e poucos anos, 76. Futurologia. Eu, velho, se estiver vivo ainda, doente, decadente, talvez com Alzheimer, talvez, sei lá, paraplégico, ou rebentado, né? Talvez mendigando, não sei, ou talvez ali com uma casa, uma aposentadoria precária, sofrendo no dia a dia, né, no sistema de saúde ali, um tanto quanto complexo também, porque o governo não tem mais estrutura, porque tem poucas jovens, né, que nem aquele esquema de pirâmide etária, vai explodir a pirâmide etária brasileira, aí tem muito velho e pouco jovem, aí não tem dinheiro para pagar a previdência, aí os aposentados não ganham dinheiro mais porque não tem como pagar a aposentadoria deles, aí eles são condenados a morrer, ou a voltar a trabalhar. Aí eu, por sorte, consigo um asilo ali, fico ali num 4x4 ou 3x1, né, um quartinho, com uns 2, 3 livrinhos, um aparelho eletrônico, ouvindo uma rádio, uma TV, enquanto o mundo gira ao meu redor e eu tô ali definhando enquanto eu não morro. É um destino pessoal. E o destino coletivo? Não sei. O destino coletivo pode ser, sei lá, você virando empresário, youtuber, sendo bem sucedido, juntando uma grana, ficando milionário, e depois quebrando e falindo, entrando em decadência porque a inflação comeu todo o poder aquisitivo do Brasil. E você comprou Bitcoin desvalorizou porque não era mais moeda de segurança monetária, e você entrou em falência porque comprou Bitcoin virou pó. Entendeu? Isso daqui a 10 anos. Vai saber. Vai saber. Aí você está novamente pegando emprego precarizado, atendendo o cliente no supermercado. Enquanto o mundo está em guerra e o Brasil está sendo invadido pelos Estados Unidos, pelos recursos hídricos e minerais, e o Brasil está numa ditadura. Porque quem ganhou o governo agora foi o Tarcísio fez um pacto com os Estados Unidos, cedeu o território, cedeu o recurso mineral, fez uma guerra ali de procuração ali nos países de pêndulo ali, sei lá, um país ali importante para a China, Irã de novo, pode ser? Outra guerra do Irã daqui a 10 anos, tá? E agora o Brasil tá mandando soldado pro Irã e você pode também se candidatar se quiser, vai que acontece, né? E vai lá pro Irã fazer uma guerra de procuração, né? Daqui a 10 anos. Ou pode ser isso. Entendeu? Aí você tem ali sem previdência, privatiza a Petrobras, privatiza o Correios, você vê o Brasil ali com o real desvalorizado, o câmbio complicado, os professores também não são mais funcionários públicos, agora são funcionários contratados por empresas, a educação tá uma porcaria, um monte de pessoa analfabeta, um monte de pessoa com desigualdade gritante, assim, os mais ricos ficam mais ricos, os mais pobres ficam mais pobres, essa é a tendência, aliás, tá? A tendência é que a extrema-direita ou a direita ganhe, se consolide no poder por alguns anos, entre uma espécie de ditadura autocrática, entre aspas, ou uma espécie de governo democrático autocrata, semelhante ao Trump, tá? De pulso de ferro, o judiciário vai pro saco, os Câmara dos Deputados vai fazer a festa, vão roubar o dinheiro do povo, o povo vai estar ali meio que sem saber o que fazer, que nem a Argentina, vai talvez ter a greve geral, talvez não tenha, esse tipo a Argentina de agora, né? Uma distopia. Então essa é a futurologia. Consegue concretizar e entender o quanto de abstração possível, concreta, temos aqui em 20 anos? A curto prazo. Vai acontecer? Eu não sei. Eu previa, 2 anos atrás, 3 anos atrás, que não teria uma crise hídrica em São Paulo de novo, que nem teve na crise hídrica no governo anterior, lá do governador, que acho que era Alckmin, que os reservatórios estavam vazios. Por sorte, até agora não deu BO ainda, mas logo pode dar de novo, né? Os reservatórios entrarem em nível crítico e tal. Ainda não aconteceu. Esse ano que eu pensei que fosse acontecer, não aconteceu.
Então eu tava ali fazendo uma aposta, uma previsão hipotética e deu errado completamente. Eu previ junto com a galera ali que tava na vibe do criptomoeda, a criptomoeda ia estourar, sei lá o quê. Não estourou, só deu merda. A criptomoeda foi só ladeira abaixo. Vai voltar, sim, vai voltar, mas como é que vai ser a volta, ninguém sabe. Vai ser esse ano que vem, se Bitcoin vai dobrar o preço ou não vai. Vamos ver. A tendência é que sim, os cripto em geral, que não é Bitcoin, não sabemos, né? Variáveis. Preço do petróleo, não sabemos como vai ficar. Vai quebrar o clima? Vai ter aquecimento global? Vai derreter geleira? Vai ter problema com mudança climática? Vai, de rodo. Vai secar o Rio Amazonas? Vai secar ali a Amazonas em si, né? A floresta vai virar um cerrado? Vai virar um cerrado. Vai pegar fogo? Vai virar pasto de gado e território agrícola? Vai. Vai sobrar uma coisa? Não vai. O que vai acontecer com o mundo? Não sei, não sou biólogo, não sou geólogo, não sou climatólogo. Mas vai dar merda. Suposição. Posso estar errado? Posso. Tá, então futurologia. Esperar do seu futuro, então. O que esperar do futuro das pessoas que nasceram em 1800 no Brasil? Sofrimento ou felicidade? Depende. Você é rico? Você é burguês? Você é europeu? Você é negro? Você tem ali uma grana legal, herança? Ou você tem capacidades ímpares, científicas, criativas? Você é sortudo? Ou você é azarado? Porque uma minoria vai ter sorte, uma minoria vai passar incólume. Uma minoria vai estar ali vivendo o século de 2040 suave. E uma grande parte, igual eu provavelmente, igual a galera ali da faixa de Gaza, igual a galera na Ucrânia, igual a galera agora no Irã, igual a galera ali que tá se lascando também em Israel, porque Israel tá levando bomba do Irã, ou, sei lá, outros países ali como a África, né, que é um continente diverso e complexo. Talvez a África prospere, talvez volte a ser ainda mais explorada do que era antes, não sabemos, né? E o Brasil e a América Latina talvez volte a ser explorada que nem era antes, ou talvez seja mais independente. Provavelmente vai ser explorada, que nem aconteceu com a Venezuela, que nem acontece aqui com o Paraguai, que nem acontece aqui com o Chile e a Argentina, tá? Vai ser um caos. Ah, não conheço essas coisas de história geopolítica, não conheço nada do mundo. Paciência, eu conheço um pouco, mas também só a superfície. Não sou dono da verdade. Mas o ponto é, eu suponho que a maioria da população vai começar a se lascar. Vai ter aquele esquema de ápice do capitalismo e decadência, onde todo mundo sofre pra cacete. E aí vai ter que ter uma revolução, uma mudança de regime, porque não dá mais. E aguentarem a longo, médio prazo, sofrendo, vai ser aquela decadência medieval mesmo, cara. Tá ligado? Da Idade Média, onde tinha ali os nobres e 90% da população na miséria. A tendência é essa. Os nobres, 10%, 5%, 90% e você talvez incluso, porque você tá... Se você for pobre, você tá dentro da galera. Ou se você for rico, você tá comemorando que não tá ferrado. E que tem ali sua dignidade de comer, alimentar, morar e tal. Mas a grande maioria, muito ferrado. Muito ferrado. Tá? Crime, violência, tudo que você pode pensar. Lei, justiça, estupro, assim, morte, assassinato, caos. Se der tudo errado. Se der tudo meio termo, o que tem hoje. Se der muito certo, beleza. Como é que isso é muito certo? No cenário atual de perspectivas causais da sociedade humana, eu não vejo muito certo como um cenário viável. Tá? Eu vejo muito certo como quase impossível. Mas aqui foi um FV. Futurologia. O que esperar do meu futuro, esperar do futuro? Pergunta de aluno. Vou parar por aqui, senão eu vou ficar falando besteira aleatória, né? Já falei muita besteira aleatória. Se gostaram do vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam, sei lá, vocês escolhem aí a metodologia YouTube da vez, né? Eu tô agora desempregado, então eu tô falando essas porcarias que eu não gostaria de falar. Curtam, compartilha, se inscreva, blá blá blá, essas coisas básicas aí. Esse vídeo aqui também já vai estar com a nova estética do canal. Infelizmente eu tô me rendendo já frase de efeito e capinha bonita. É isso. E essa é a prosa do Futurologia do dia. Obrigado pela presença e até a próxima. Falou aí, até mais.